Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira temporada do DaniCast, também conhecido popularmente como DonadiaCast, o nome fantasia. Terceira temporada, Dani. Quem diria? Quem diria já, hein? Você falou 950 episódios gravados, é Já bastante, temos hein? um seriado da Netflix aqui, já de tanta temporada que tem, tanto episódio. Ou seja, sinal que um pouco de conteúdo a gente tem, né, Nádia? Um pouquinho a gente tem, Ou pelo aham. menos não só a gente tem, mas também o Ronin nos proporcionou, né? Tem. E isso que a gente nem. A gente fala do básico, Ah, né? Dos assuntos do dia a dia, do que a gente vive, dos exemplos que a gente recebe das pessoas que compartilham, que escutam o podcast. sim. Sem contar. Tem muita coisa pra falar, né? Muito assunto. Então, essa terceira temporada, a gente decidiu o que, Nádia? Na verdade, quando a gente estava gravando a segunda temporada, a gente sentiu a necessidade de gravar uma temporada inteira sobre um assunto, que não vai ser só um assunto, mas que desse principal a gente vai desencadear pra muita coisa, né? A Muita gente vai coisa. falar até inclusive de coisas que a gente já falou aqui, relacionamento, autocontrole emocional, que é falar sobre o dinheiro. Ou seja, entender um pouco mais sobre educação financeira. Não vamos chamar de formação financeira, porque a gente não é uma escola, né? Mas vamos falar em realmente entender primeiro como é que está a tua vida financeira, entender. E depois que você entendeu a tua vida financeira, você vai compreender, que daí é você colocar em prática isso, praticando o todo, entendendo que nós somos um físico, um energético, um emocional e um mental, e que esses quatro corpos que conformam o nosso ego, eles, para sobreviver ou para estarmos aqui nesse mundo da matéria, a gente precisa, porque moramos num Brasil que tem uma economia capitalista, né, onde a gente trabalha para ter um soldo, ou os mais inteligentes investem para que esse investimento lhe traga um soldo sem precisar trabalhar, que eu acho que é o melhor dos mundos. Mas a gente vai explorar um pouco isso e mostrar para as pessoas que sim, a gente precisa entender, depois compreender o que é o dinheiro para que a gente possa, de alguma forma, fluir mais fácil pela sobrevivência e atingirmos, num futuro, níveis de viver. A gente daí não só sobrevive, mas a gente vive. Entendendo que dentro das 9 dimensões, né, que o Akbar fala muito nos seus livros, ele fala de 9 dimensões da vida, que são elas: o eu; 2, o relacionamento; 3, social, que no social está dentro do social a parte de família, que é a segunda família, né? Porque a primeira família, que era pai e mãe, vira uma segunda família quando você tem um relacionamento. Por isso que muda um pouco as ordens. Então, primeiro o eu, depois o relacionamento, terceiro, o social, onde está a família, amigos e trabalho. Trabalho. Aqui está inserido a parte financeira, nessa terceira dimensão. Depois nós temos a quarta dimensão, que é a moral, né? O quanto é importante ser reto nas coisas que você pensa, fala Fala e e faz. faz. Depois da moral vem a parte de natureza, como que eu me entrego, ou me integro, não me entrego, me integro nesse mundo, e qual a relação que eu tenho que ter com a natureza. Da natureza a gente passa por uma dimensão um pouco maior, que é a dimensão do universo. Aí eu entendo mais a dimensão do universo, que eu sou alguém no universo e esse universo é alguém para mim. Ou seja, o universo só existe porque eu existo. Nossa, mais para frente a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E a sincronia, né, que existe E a nisso. sincronia É. que existe nisso. Então, essas 6 primeiras dimensões, elas conformam a sobrevivência. Eu preciso entender essas dimensões para que eu possa sobreviver melhor. Depois vem a sétima dimensão, que é a consciência, que nessa dimensão é como se atravessando essas 6 primeiras eu fosse desenvolvendo consciência em cada uma delas, mas a consciência maior é eu desenvolver uma consciência espiritual. E desenvolvendo essa consciência espiritual eu posso entender
a oitava dimensão, que é a dimensão do espírito. Aí realmente eu compreendo o que eu vim fazer aqui e o que eu realmente sou. E o que você é. E daí eu me integro com a nova dimensão, que é a dimensão de Deus. E nesse ponto, eu deixo de sobreviver e passo a viver. E é um viver independente do que aconteça aqui. Na sobrevivência, eu vivo, eu sou feliz. Só que é um caminho a ser percorrido ao longo de uma vida. É. E é muito legal você falar sobre as nove dimensões, porque a gente vai fazer uma temporada. A gente até abriu caixinha perguntando pro pessoal o que, que eles queriam ouvir nessa nova temporada. E a gente colocou lá relacionamento, autocontrole emocional, finanças. E a gente teve muita votação para relacionamento, para autocontrole emocional. Mas é legal a gente falar que tudo isso está envolvido. Quando você Sim, fala sobre dinheiro, você não fala só sobre o dinheiro em si. Tudo isso que a gente fala nas nove dimensões, ele está envolvido. Por isso que dentro da mente Ronin a gente tem um pilar exclusivo que é a Arta, que a gente fala sobre isso, sobre a riqueza material também e espiritual. Mas perfeito. por que são as duas riquezas? Porque você precisa entender todas essas nove dimensões para que você flua também na tua vida financeira. Porque se o dinheiro é uma energia, essa energia ela tem que ter movimento da forma correta. Ela tem que ir num caminho correto, porque senão você vai ter isso contrário também. Aí vai ter o O choque, choque. que são as dificuldades financeiras que grande parte da população mundial vive. Vamos falar em 95% Vamos falar mais ou das menos isso. pessoas, Exatamente. porque tanto que a classe mais alta, ela tem menos pessoas nessa classe mais Sim, alta, que são as pessoas que realmente dominam essa energia. isso. Porque você aqui, então, o primeiro ponto que a gente começa a colocar aqui nessa temporada é: o dinheiro tem que ser visto como uma energia. Porque a visão do dinheiro, porque se você for falar no âmbito religioso, já existiram na humanidade algumas religiões que colocaram que o dinheiro corrompe, Uhum. que o dinheiro é maléfico. E fora de religiões, vamos falar de mídia, por exemplo. Não sei se você acompanha novelas. Você acompanha novelas? Nós não acompanhamos mais faz bastante tempo, mas quando acompanhávamos lá atrás, talvez essa nova geração agora, mas que ano nós estamos mesmo? 2023. 23. Então, não foi, a gente tá falando de novela em 1990, quando eu assistia, 95, 2000, 2005. A partir dali eu acho que eu não via mais. Todas as novelas, elas mostravam o quê? Quem era o vilão das novelas? Você já reparou? O vilão era o pobre ou era o rico? Era sempre o rico. Então tinha um ricão lá, que era um malvadão, e que fazia mal para os pobrezinhos. Aí o pobrezinho reagia e de alguma forma no final da novela se sagrava campeão, mas um É. campeão porque ele tinha conseguido um relacionamento ou deu um jeito de ganhar um dinheirinho extra. Mas eu não lembro de nenhum que tenha ficado milionário ou Ou rico. provar no final da novela que ele era o inocente, né? E daí realmente o vilão vai ser julgado e condenado. Era sempre assim, né? Então, aí parece que a mídia ou as pessoas vendem uma imagem que o dinheiro é pecaminoso, que o dinheiro corrompe. Na verdade, o dinheiro é uma energia. Então, quando a Nádia coloca isso, e você tem que entender que o dinheiro ele só potencializa como energia o que você é. Que você já é, exatamente. Ou seja, se você tem uma tendência a ver mais os teus lados negativos do que os positivos, você vai potencializar o teu lado negativo e ele vai aparecer. E você vai Isso. ser ganancioso, avarento e vai, às vezes, em vez de ajudar as pessoas, vai reter tanto essa energia para você e de uma hora para outra acaba perdendo tudo ou se dando muito mal na vida, porque não é a forma ideal de se relacionar com energia. É isso Isso. mesmo, Nádia? Exatamente. E assim, por que que é importante a gente. Por que que a gente decidiu falar sobre esse tema do dinheiro e trazer isso? Claro, é um pilar dentro da mente Ronin, a gente estuda isso, a gente aplica isso. Então você falou que a maioria da população, 95% da população não tem e poucas pessoas no mundo têm. Mas será que tem da maneira certa? Né? Então, Perfeito. assim, é isso que a gente tenta trazer aqui. O que que seria a arte? O que que seria isso no que a gente estuda? É você ter os dois. Você precisa da riqueza material para a gente viver em sociedade, Viver né? bem, né? Viver bem, né? Trazer o conforto que você precisa para ter uma vida bacana.
mas você precisa entender essa energia desse lado espiritual. E quando você falou ali no começo dos corpos, dos 4 corpos, e eles formam o teu ego, por que é importante a gente conhecer a nossa primeira dimensão, o eu, estudar o eu? E quem está ouvindo o podcast, não comece pela temporada do dinheiro, mesmo que esteja precisando. Por quê? Porque você precisa entender tudo que a gente fala do eu, que a gente fala de autocontrole emocional, que a gente fala dos problemas e perrengues do dia a dia, entender como que é isso em você, porque isso vai formar a base de como você vai se relacionar com o teu dinheiro. Então, a forma como você investe, a forma como você gasta, a forma como você ganha o teu dinheiro é muito espelho do que você é. Perfeito. Então, eu invisto e perco muito dinheiro. Será que você não está relacionando com o teu dinheiro ou levando para a forma como você se relaciona com o dinheiro aquilo que você precisa trabalhar em você? Então, por isso que é importante a gente ressaltar aqui nesse primeiro episódio da nossa terceira temporada em 2023, vamos colocar um tempo aqui, que é importante ouvir sobre esses outros assuntos, porque isso vai refletir na forma como você investe, como você perde dinheiro, o que acontece quando você toma decisão com relação ao teu dinheiro. Ah, se você é uma pessoa muito ansiosa, será que você espera o tempo certo para você ganhar dinheiro naquele investimento que você fez? Ou você é muito ganancioso e você entra em qualquer tipo de investimento para ter esse retorno rápido e sempre perde dinheiro? Será que é o dinheiro que está errado ou você que está, né, sempre errando e tomando um caminho que você precisa aprender? Esses dias eu estava refletindo sobre isso. E foi uma reflexão muito profunda que eu fiz. Eu faço uma reflexão grande no banho. Sempre que eu estou tomando banho, parece que a água vai me limpando, vai me purificando e de alguma forma as ideias vão surgindo. Sabe que ponto eu cheguei na minha reflexão? O brasileiro em si, vamos falar de brasileiro que a gente está aqui, mas vamos jogar isso para o mundo inteiro, mas vamos falar do brasileiro agora. Fala que o brasileiro é marginalizado, a gente já teve falcatrua, ou o jeitinho brasileiro, desde o momento que foi fundado esse país, né, com os colonizadores que vieram para cá, sempre tinham um jeitinho, quem veio de lá para cá sempre foram, entre aspas, as pessoas que tinham problema ou com justiça, ou queriam uma vida melhor. Você passa pela tua cabeça que o brasileiro sempre pensa muito em sorte. O brasileiro pensa na sorte. Por quê? Um povo que se dedica, por exemplo, eu não estou dizendo que é errado ou que é certo, eu só quero que você pense. Um povo que se dedica a fazer a sua fezinha, ele pega lá e faz todo mês a sua fezinha lá, porque ele quer ganhar bilhões ou milhões numa mega cena, numa loto, ele quer ganhar. Então, é um investimento baixo de R$ 1, que ele coloca ali uns números, ou porque ele sonhou, porque ele acha que os números do seu aniversário, aniversário dos filhos, da esposa. Ouvi um bicho, daí joga no bicho. Ouvi um bicho, joga no bicho. E muitas vezes dá certo, né? Que loucura. Porque o sonho é complicado. Sonho é matéria para frente. Mas o brasileiro, ele sempre quer algo da forma mais fácil que ele puder. Então, porque é fácil gastar R$ 2 para fazer um cartãozinho, e se vier, veio, e se não vier, eu gastei pouco. Então, eu pergunto para você paga o preço para ter as coisas? Ou você é um sortudinho da estrela? Aí eu quero ter sorte. O que é a sorte para você? A sorte é jogar num cartão e colocar lá, e pensa comigo, todos que ganharam na loteria, quantos continuam bem-sucedidos ou eles já perderam todo o dinheiro? A grande maioria perde tudo porque não sabe trabalhar com ele. Então o brasileiro sempre espera algo. Por isso que as pessoas tomam golpes, as pessoas quebram a cara porque alguém chega e faz promessas mirabolantes. 15% ao mês. Porra, 15%. Pegue agora o teu dinheiro e coloque nas criptos aqui. E eu não vou falar de pouca gente, vamos falar de gente famosa, que não mora aqui mais aqui no Brasil, mas mora lá fora. Né? Modelo, muito famosa, brasileira, que entrou num conto aí de criptomoedas. Não vamos falar dela porque ela é... Não, ela é a nossa musa ela inspiradora. é a nossa musa. Mas aconteceu até com ela, que é super inteligente. Ela só não entende sobre dinheiro, mas ela é musa inspiradora. Mas, e aí? É. Como é que é isso? É. Como é que é? Porque sempre você espera algo
de fora, sempre tá buscando. Eu tô muito errado Não, no meu tem até pensamento? uma chargezinha que aparece nas redes sociais que tem uma fila assim, né, da loteria e uma fila para educação financeira. Daí você olha a cena para postar na Mega Sena, tem lá milhões de pessoas. Educação financeira não tem ninguém, Ou porque muito pouca gente? porque educação financeira não, você não começa ouvindo hoje, estudando hoje e amanhã você tá craque. Na verdade, quando você começa a ter educação financeira, você entende que é um caminho para você levar para a vida. Porque hoje você está investindo. Hoje a nossa situação econômica do país, ela tende que você invista em renda fixa. Você tem uma rentabilidade maior. Mas de repente, ano que vem, muda alguma coisa, ou a taxa de juros baixa, você já tem que mudar os seus E investimentos. daí você fica perdido. Então, não significa que o que você faz hoje é uma cartilha para você fazer amanhã. Perfeito. Então, a educação financeira, investimentos, assim como tudo na tua vida, né? Você tem que é um aprendizado contínuo. Então, é mais fácil você ter essa mentalidade, vou pelo caminho fácil aqui, ou alguém me oferece algum investimento para ganhar 15% ao mês, eu vou. É mais fácil, vou ter 15% ao mês mesmo, tá tranquilo. Não preciso estudar, não preciso me dedicar. Não é esse o caminho. O caminho, Concordo. realmente o caminho, se você decidir por um caminho de entender, de estudar, mesmo que você não seja dessa área, a gente tem várias pessoas que escutam o nosso podcast e são de outras áreas. Medicina, dentista, marketing. Mas eu não entendo nada de números. Ok, você não precisa ser um especialista em investimentos, mas você precisa pelo menos entender e saber que você precisa investir, que você precisa ir por esse caminho. Claro que você vai. Eu não fico olhando meus investimentos todos os dias. Existem pessoas que me ajudam a olhar isso, até porque não é a minha área, eu não cuido só disso. Mas você precisa entender, ter pessoas de confiança. E principalmente, Dani, quando você falou de Mega Sena, é um negócio muito legal, a gente já falar no primeiro aqui, que a gente até colocou alguns livros que a gente indica, que é esse aqui, O Poder da Mente, que é um livro da série da Mente Ronin. Tudo começa em você mudando a tua mente. Bingo. Porque é o seguinte, você ir pelo caminho mais fácil, você não mudou, você tá pensando igual. Por que você falou aqui que muita gente que ganha na Mega Sena, a gente sempre vê casos de pessoas que perderam tudo? Porque não adianta você ter dinheiro. Você tem que mudar a tua mente. Você tem que trabalhar aqui, ó. Mudar essa mentalidade. Porque senão você pode ter muito dinheiro, mas você não vai ter nada. Você vai retornar para aquele caminho que você sempre traçou ali. Eu sempre lembro, eu trabalhava no Rio de Janeiro. Então toda semana eu ia para Macaé. E no caminho entre o Rio e Macaé tem a casa de um cara, um morador do Rio de Janeiro que ganhou na Mega Sena. E foi um caso muito famoso, porque ele ganhou muito dinheiro, comprou aquela casa, uma fazenda, e a esposa mandou matar ele para ficar com o dinheiro. Nossa, Então, assim, você passa lá, é tipo um lugar turístico do Rio de Janeiro. virou Você turístico. passa, a pessoa fala, aqui morou o cara que ganhou na Mega Sena e a mulher mandou assassinar ele, pra ela ficar com todo o dinheiro. Acabou que foi uma tragédia total. E por que isso Ela foi acontece? presa, Foi não presa, ficou com dinheiro. ninguém ficou com dinheiro, acabou tudo em dívida. Hoje tá um lugar. Não sei como é que tá hoje, que faz tempo que eu não vou pra lá, mas era um casarão abandonado lá, perdeu tudo. Que loucura. Mas por quê? Porque não é o dinheiro, é a mentalidade. Isso, Você tem que mudar a tua forma de pensar com relação ao dinheiro. perfeito. Então Por- nós temos dois caminhos. O caminho da sorte, onde eu sempre quero levar vantagem É, sem ter o outro caminho, que é o conhecimento. conhecimento. Você precisa ter conhecimento. Quando você fala em poder da mente, a gente já sabe que para eu trabalhar a minha mente, eu preciso conhecer. Então eu conheço as coisas, eu crio novas ideias, eu crio novos caminhos, eu entendo o meu passado, o que aconteceu, e Isso. tenho que mudar minhas crenças Limitantes. limitantes Isso. quanto ao passado, porque meu pai pode ter dito: olha, filho, É você aí precisa que a gente, trabalhar demais para ganhar dinheiro, como é o meu caso. é aí que a gente chega. Por que da importância de você conhecer a primeira dimensão, que é o teu eu? Porque quando você começa a olhar para o teu eu, você começa a identificar essas crenças. Aí você escuta a gente falando aqui, outra pessoa falando, que existe do tipo, nossa, eu preciso trabalhar muito essa semana porque que a gente já falou aqui, a gente identificou que a gente tinha essas crenças limitantes e não por algo ruim que os nossos pais nos ensinaram. Eles nos Perfeito? ensinaram que Era o para jeito ter deles. alguma coisa a gente precisava trabalhar de forma Isso, honesta. Então a isso. gente tem que trazer também isso de positivo, Perfeito. mas você também precisa entender que não é só ralando muito, muito, muito que você vai ter muito dinheiro. Você pode ganhar dinheiro de uma forma inteligente. Inteligente. Exatamente. Isso. Então, tá vendo? A gente tá chegando exatamente no ponto onde eu queria. A gente precisa entender essa primeira dimensão. Olhar pra você. Porque daí você vai identificar as tuas crenças, o que que foi dito, o que que você pensa, como que você trabalha hoje, em qual quadrante que você tá, e mais pra frente a gente vai explicar um pouquinho sobre esses quadrantes.
para você começar a mudar a tua mente, para você começar a tratar isso, você pegar na mão do teu inconsciente aqui e juntos você e o teu inconsciente começar a mudar isso. Quando você começa a mudar isso, claro que existe todo um processo, é um caminho que não começa hoje e termina amanhã, é um processo de uma vida. A partir do momento que você entender que você tem que fazer isso, todos os dias você vai saber que você tem que fazer isso, porque o teu inconsciente ele tende a querer voltar para aquela zoninha de conforto lá, que é o caminho onde que você conhece, que você se sente seguro. Ah, eu não vou arriscar. Ah, eu tenho medo de perder tudo. Que são os condicionamentos e essas, né, essas cascas que estão aqui grudadas e a gente não consegue soltar por medo. Isso. E o medo, você tem que olhar lá na primeira dimensão também, identificar do que você tem medo, porque esse medo reflete a forma como você vai investir. Se você é uma pessoa que tem muito medo, você não vai entrar em investimentos, por exemplo, de alto risco, porque você tende a ir para uma perda de dinheiro. Então, tudo isso você consegue identificar olhando para isso, para a primeira dimensão. Doeu. Perfeito. Então, o quanto isso é importante, esse caminho que a gente tem que percorrer, ele é muito importante para a gente chegar no dinheiro. Por isso, quando a gente fala de relacionamento, autocontrole emocional, tudo isso está envolvido. Perfeito. Perfeito. Então, para começar esse episódio, para que a gente comece bem esse primeiro, a gente mapeou agora que o dinheiro é uma energia, que se eu reter demais essa energia, acaba sendo ruim, porque eu tenho que deixar essa energia fluir. Por isso que juntar dinheiro em casa e colocar dentro do colchão é ruim. É ruim. Porque o dinheiro não está trabalhando, ele não está se mexendo. Deixar numa conta, nem que seja uma conta poupança, que é um dos investimentos piores que existe, né? Mas ok, pelo menos você está guardando. É pior do que aquele que não consegue nem guardar e colocar Que na não tem poupança. nada, Que não tem nada, é exatamente. pior. Então, entender que o dinheiro é uma energia, que ela tem que fluir, que ela tem que ir e vir, né? E a gente vai entender mais sobre isso quando a gente aprofundar. Tá bom. Entendemos então como pensa o brasileiro. O brasileiro sempre espera algo mágico ou que algo vai acontecer, algo de sorte, um golpe de sorte, né? Com o menor investimento possível, que é R$ 1, R$ 2 comprando uma cartelinha, que daí você vê um ganhando uma vez e fica lá olhando. É como se você estivesse preso dentro da caverna de Platão. Você está lá na caverna de Platão, olhando para... Não sei se vocês conhecem o mito da caverna de Platão, mas ele fala o seguinte, que os seres humanos eles estão todos sentadinhos numa cadeira, presos por correntes nas pernas, né, por grilhões, por correntes, e eles estão olhando assim numa rocha. E essa rocha, eles estão de costas para a entrada, onde entra o sol, e o sol ilumina só aquela parte da rocha. E eles estão vendo, na verdade, sombras. Eles observam sombras deles mesmos, que eles não sabem, são sombras se mexendo na parede. E aquela é a realidade deles. Aí tem um maluco, corajoso, que de alguma forma ele se sentiu preso demais e ele resolveu soltar uma dos grilhões, das correntes. Ele soltou e se virou de costas e enxergou que existia uma luz que entrava na caverna. E ele foi em direção a essa luz. No primeiro momento, quando ele chega na luz, adivinha como ele fica? Ele vê tudo? Não. Pelo contrário, ele fica cego. De tanta luz, ele fica cego. Porque é muito forte para ele essa nova realidade. Ele tinha uma realidade de escuridão total, né? De escuridão total, onde ele via sombras na rocha e aquelas sombras pareciam ser a realidade. Aí quando ele olha lá fora, ele começa a ver o verde, começa a ver o sol. Devagar ele vai se adaptando àquela nova realidade e ele fica maravilhado com o que é dominar a vida. Aí ele volta e fala para um, ei, meu amigo, lá atrás é muito legal. Lá fora é legal, aqui dentro isso aqui não é a realidade. Os caras, você tá maluco. Para de me incomodar, vai embora. Daí, isso é um conto que mostra que a gente realmente fica preso a muitas coisas, preso a realidades que a gente cria na nossa mente e acha que aquilo é o que é e pronto. Quando a gente vem aqui para tentar expor algo para você ou mostrar algo diferente, que essa mulher já conquistou, já conseguiu, que eu estou num caminho muito positivo para também conquistar e conseguir. A Nádia conseguiu por um gênio que ela tem na família, que é um gênio financeiro, que nós vamos explorar e mostrar para vocês, e vem trabalhando a parte espiritual que a Mente Ronin vem conceitualizando através dos seus livros, e ela vem trabalhando e melhorando muito. E eu também.
Talvez eu tenha começado por um lado diferente. Só isso. Mas não importa em que lado você está. Se você já é bem sucedido hoje ou se não é bem sucedido. Existe uma construção a ser feita. Esqueçamos então a sorte e nos concentremos no conhecimento, em conhecer mais um caminho. E nesse caminho criar o hábito de fazer todo dia e se concentrar e estar consciente no presente para que as coisas comecem a frutificar. E entenda, não é de hoje para amanhã. É um caminho a ser trilhado, uma jornada para o resto de sua vida. Como atividade física, que está lá no eu. Você não faz atividade física porque amanhã você vai ficar definido e fortinho. E você quer aparecer na balada bancando o gatinho. Não. Atividade física é para a tua vida inteira. É para lá no futuro. Você pode dizer, cara, eu fiz o que eu tinha que ter feito. Para estar bem com o meu físico, para estar bem com o meu corpo, para poder viver mais. Se você vai viver mais ou não, não importa. Na verdade, não cabe a você isso. Porque você pode dizer, cara, fez atividade física a vida inteira e morreu de câncer. Ué, nunca alguém disse que fazendo atividade física ia te impedir de ter um câncer. Porque às vezes são coisas que o destino ou algo vai te mostrar que você tem que aprender. Algum ensinamento, Algum né, que a vida te ensinamento. traz. Isso. Então não depende. Agora, estatisticamente, vamos falar de estatisticamente. Aqui, quem faz atividade física tem menos propensão a ter problemas no futuro. E pronto! Estatisticamente, quem sabe juntar dinheiro e trabalhar o seu dinheiro tem uma chance maior de ser bem sucedido. Viver bem, é. É isso. Nós estamos falando de estatística, a gente vai falar muito de números aqui. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho, Dani. E é isso mesmo. Então, por que a gente fala sobre tantas outras coisas primeiro? E a gente entende que é uma necessidade, por isso que a gente veio aqui falar. Vamos gravar. A gente sempre fala que é atemporal, não temos a quantidade de episódios, porque a gente quer falar um pouquinho em cada episódio sobre cada assunto. Não adianta a gente vir aqui, gravar 2 horas e passar todo o conteúdo, falar sobre toda a parte teórica que a gente tem, porque eu acho que esse é o diferencial. A gente vir aqui, falar sobre a parte teórica que a gente aprende nos livros, nos nossos ensinamentos, mas também trazer de forma prática como que a gente chegou nisso. E não significa eu vir aqui dizer e falar assim, olha, eu fiz certo a minha vida inteira. Não, eu fiz errado, né? Eu achava que estava fazendo certo, aí alguém falou assim, olha, vai dar uma olhadinha nisso aqui. Daí eu fui turrona e falei, não, esse aqui é o caminho, fui, quebrei a cara, voltei, aprendi, e assim. Então, quando você fala é igual atividade física, é exatamente igual. Então, a vida financeira não é... Claro que existem passos para você sair de onde você está e criar uma rotina, criar disciplina na parte financeira, assim como na atividade física, na alimentação, mas é o mesmo caminho. Você precisa entender que é disciplina, você precisa criar disciplina, constância, porque não vai ser em um investimento que você vai ficar rico. Você pode jogar na Mega Sena e ganhar, mas e aí? Você mudou a tua mentalidade? Você vai conseguir manter esse dinheiro? E um dos primeiros ensinamentos que eu trago aqui é manter o seu dinheiro quando você tem muito dinheiro é muito mais difícil do que você ganhar ele. Porque você precisa ter muito mais inteligência para manter a tua riqueza do que para você chegar nela. Então, quantos casos a gente vê de pessoas que ficaram muito ricas ou que, sei lá, ganharam na Mega Sena, venderam empresa, acertaram, ganharam um grande processo, aí ficaram milionários e perderam o dinheiro em pouco tempo. Porque é muito difícil você manter esse dinheiro também. Porque o dinheiro não aceita desaforo. Então, se você começa a brincar com ele, ele vai embora. E aí que tá a grande jogada. Por que tantas pessoas ficaram muito ricas e de repente perdem tudo? Quantas famílias? Eu conheço várias que aconteceram isso. Porque você manter o teu dinheiro, manter a tua riqueza, os teus investimentos, porque isso tem muito a ver com o teu ego. Perfeito. Né? Então, a gente volta lá pra primeira. Por quê? Quando você tem muito dinheiro, você acha que você pode, nossa, agora eu posso tudo. Né? Vou viajar de primeira classe, vou conhecer o mundo, vou comprar coisas muito caras, vou viver a vida doidado aqui. Mas o dinheiro acaba. Então, assim, é um ciclo que você também tem que alimentar aquilo ali. Ah, mas você ficou muito rico e está trabalhando. Claro, você não é só a questão do dinheiro. E quantas pessoas está ajudando quando você cria novos negócios? E é isso que a gente fala muito quando a gente faz consultoria, não só para empresas, mas para pessoas. Quando você vai pensar em montar algo, você não tem que pensar só no dinheiro. Você tem que pensar o que que aquilo que você está criando vai ajudar a sociedade, vai trazer de novo, vai ajudar as pessoas. Então, por isso a gente fala muito da questão da mentalidade. Então,
mudar isso de, eu quero ficar rico muito rápido, eu quero investir na bolsa, quero ficar rico, você vai perder tudo. Você vai perder tudo. Isso é fato. É fato, né? É Tu fato. não sabe. Não sabe. Então a ideia, né, de a gente falar sobre o dinheiro é não só falar do dinheiro, mas falar das dimensões, falar de como isso envolve a tua vida, do que você precisa mudar, trazer dicas de livros, trazer exemplos reais, trazer aqui pessoas que também falam sobre o dinheiro, educadores financeiros, pessoas que estão na área financeira e como que elas ajudam as pessoas a mudar de caminho, a guardar dinheiro, porque aqui no Brasil a nossa grande pirâmide financeira é o INSS, né? Oxe, Não Maria. adianta a gente ficar achando que, vou ficar velho, vou viver da minha aposentadoria. Tudo bem, você pode até viver daqui, mas como que você quer viver? É Sobreviver ou viver? sobreviver ou viver, né? Então a ideia da gente gravar sobre a informação de dinheiro é trazer um pouquinho disso. E a gente falou que a gente ia começar o podcast apresentando, falando o que a gente faz, porque muita gente pula episódio e vem, mas lá no primeiro episódio tem um pouquinho, né, do que a Nádia faz, do que o Dani faz e por que a gente montou e a gente vem uma vez por semana gravar aqui esses episódios e falar sobre aquilo que a gente aprende dentro da Mente Ronin. Então, se quem quiser saber o nosso currículo, tá lá na primeira temporada. Mas eu vou além. Eu vou. Esse primeiro episódio dessa terceira temporada, acho que deu para abrir um pouco a sua cabeça quanto o dinheiro, o que é sorte, o que é conhecimento. Abriu, deu isso, legal. No próximo episódio, nós vamos falar um pouco sobre a vida desta mulher e a vida deste homem. Nós vamos falar como é que foi a nossa vida financeira, do início até agora. Ela vai contar a história dela, eu vou contar a minha, para vocês entenderem o que aconteceu e aonde a gente chegou em momentos diferentes, porque e se eu fizer o que a Nádia fez, eu vou chegar no ponto dela. Não, Não. porque você é outra pessoa. Você tem outras habilidades que a Nádia não tem e ela tem outras que você não tem. Então, como é que a gente faz para crescer? Vamos entender o que ela fez e o que eu fiz e talvez isso possa, de alguma forma, ajudar você na sua vida a melhorar o seu financeiro e entenda o que a gente faz, tudo que a gente faz, inclusive quando ela dá consultoria para empresas. Para você sanar uma empresa, você tem que sanar cada um dos que estão dentro da empresa. Então a Mente Ronin, ela vai englobar o indivíduo em si e a empresa como uma saúde ou como um organismo geral, que para ele estar com saúde, todo mundo tem que estar bem. E se as pessoas pensarem assim, porque é mais fácil, né, eu ter alguém que tá mal e está se dando mal na vida, manda embora e contrata outro. Então, e aquele cara que estava ali? Cara, se você abrir uma empresa para que as coisas funcionem bem para você e bem para os outros, por que não ajudar aquela pessoa a também ficar bem? Por que o líder de uma empresa, o dono de uma empresa não quer? Porque para ele estar bem, todo mundo tem que estar bem. Isso é viver em comunidade. Isso é você não só depender do outro, mas o outro depende de você. Então, é uma troca mútua de experiências, que a gente vai fazer no próximo episódio. Legal. Concorda? E eu queria deixar um recado aqui, que quem tá ouvindo já ouviu o nosso podcast, ou tá ouvindo, vai acompanhar essa série aqui, que vai ser super legal. A gente vai trazer um monte de informação. Curte o nosso episódio no YouTube, que sai toda sexta-feira. Segunda-feira sai episódio novo no Spotify. Compartilha, marca a gente nas redes sociais. A gente faz esse trabalho realmente para trazer informação e conhecimento para as pessoas e porque a gente aprende muito estando aqui e a forma como os nossos ouvintes têm de nos ajudar é levando isso para mais pessoas. Então, de repente, se você conhece alguém que está com dificuldade financeira, precisa ouvir um pouquinho, ou não só financeira, mas emocional, e precisa de algumas dicas legais e você acha que isso pode ajudar, então compartilha nas redes sociais, a gente vai ficar muito feliz de poder recompartilhar isso nas nossas redes. E isso nos ajuda dando audiência, que é isso que a gente quer, ajudar mais pessoas. Perfeito. É isso, Dani? É isso. Até o próximo, galera. Obrigado, Valeu, Nádia. obrigada.